kiss for you. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley e hoje iniciaremos um curso completo de matrizes. Nesta primeira aula, veremos os conceitos iniciais. Para isto, vejamos a seguinte definição. Uma matriz é uma tabela que dispõe os elementos em linhas e colunas. Um conceito um pouco vago se você olhar dessa forma, mas vejamos a seguinte tabela. Aqui nós temos a tabela de alguns times, onde nós temos que essa primeira coluna representa os nomes desses times, como Flamengo, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Botafogo, Avaí e Vasco. Nas outras colunas, representam como pontos ganhos, jogos, vitórias, gol contra, gol por partida e saldo de gol. Cada linha representa um time e cada coluna representa alguma coisa, como eu acabei de falar para vocês. Aqui a gente vai conseguir colocar uma forma de matriz. Toda essa tabela aqui que está sendo mostrada dos times, eu consigo colocar agora somente numa tabela que contenha números. Cada representação aqui, por exemplo, a primeira linha mostrada de vermelho, ela representa então esta primeira linha na matriz. E quando a gente cruza com a última coluna, que é essa parte vertical aqui, a gente vai achar um resultado, que é o número 7. E esse 7 representa o saldo de gol do time do Flamengo. Neste caso, você consegue ver que a gente cruzou as informações e determinou um único valor. Aqui no nosso curso, a gente vai ver que isso é muito importante nessa primeira aula. Então, como é que a gente vai colocar as matrizes? Será que ela é só daquele jeito? Não. Aqui nós temos uma representação de uma matriz A igual a parêntese, os elementos 2, 3, 4 e menos 1. Temos também essa outra matriz B representada por colchetes, onde eu tenho 3, 1, 4, 9, 5 e 0. E também teremos uma outra matriz C que não é muito comum, mas que também pode ser usada, que é a matriz C. 1, menos 2, 2, 2, 0, 0, 1, 1, menos 5, menos 8, 7 e 10. Aqui você tem que perceber o seguinte, os mais usuais aqui é os parênteses e os colchetes. Essas das barras duplas aqui não é muito comum na matemática. Coloquei aqui para vocês para falar que existe, mas normalmente não se usa. Continuando então, nós temos que fazer o seguinte. Todas as matrizes, elas têm que começar com letras maiúsculas. Isso é obrigatório. Não posso colocar, por exemplo, uma matriz representada por uma letra minúscula, tá? Sempre letras maiúsculas. Outra coisa que é muito importante no estudo de matrizes, a ordem ou o tipo da matriz, onde a ordem de uma matriz com M linhas e N colunas é representado por esse negócio em vermelho aqui, que a gente vai chamar N por M. Esse X aqui do meio, a gente não vai olhar X e nem vezes, a gente vai olhar como por, ou seja, N por M, onde N é representado pelas linhas e o M pelas colunas. Eu quero que você decore uma coisa. Sempre você vai começar numa matriz olhando as linhas e só depois que você olha as colunas. Se por acaso você inverter, vai complicar a tua vida. Mas, espera um pouquinho. Vamos ver aqui um exemplo de uma matriz N, na qual eu estou representando como colchetes aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Note que nós temos duas linhas. A linha 1 representada pelos elementos 1, 2, 3 e a linha 2, 4, 5, 6. Também temos três colunas, onde a primeira coluna é representada pelos elementos 1, 4, a segunda coluna pelos elementos 2, 5 e a terceira coluna pelos elementos 3, 6. Como a matriz M, no caso, tem duas linhas e três colunas, ela é uma matriz do tipo 2 por 3. Por que é 2 por 3? Porque ela tem duas linhas e três colunas, sempre linha primeiro. Depois nós vamos ter aqui uma matriz N. Essa matriz N é uma matriz muito especial. Veja só, nós temos três linhas. A linha 1 representada pelo elemento 0, a linha 2 representada pelo elemento 1 e a linha 3 representada pelo número menos 5. Olha só que interessante agora, ela só tem uma única coluna, a coluna representada pelos elementos 0, 1 e menos 5. Como a gente tem que olhar primeiro a linha e depois a coluna, a quantidade de linhas é 3 e a quantidade de coluna é 1. Logo, a matriz é do tipo 3 por 1.
Agora, vejamos essa outra matriz que também é muito especial. Veja que essa matriz tem dois elementos zeros. Quando uma matriz tem todos os elementos dela iguais a zero, ela também pode ser chamada de matriz nula. Neste caso, só tem dois elementos. Mas, veja o seguinte, ela só tem uma única linha, mas ela vai ter duas colunas. Como a gente tem que olhar primeiro as linhas e depois as colunas, logo a matriz P é do tipo 1 por 2, que logo mais você vai perceber que o nome dessa matriz também pode ser chamado de matriz linha. Agora, se a gente fosse colocar o tipo das matrizes acima, como é que ficaria? A nossa primeira matriz, nós temos que a matriz 2, 3, 4, menos 1, que é a chamada de matriz A, ela é do tipo 2 por 2. E um detalhe muito importante, tá vendo essa flecha aqui? Sempre ela vai ficar no meu canto inferior direito, sempre neste lugar, tá? Agora, olha a outra matriz. Nós temos 3 linhas por 2 colunas. Logo, a matriz B é do tipo 3 por 2. E, finalmente, nós temos a matriz C. Repare que ela tem 4 linhas por 3 colunas. Logo, ela é do tipo 4 por 3. Agora, vamos para as classificações dessas matrizes. Primeiro, nós temos o seguinte. Temos a matriz unitária. Nome muito sugestivo, já que o unitário lembra-se que é o número 1. Logo, essa matriz ela vai ter um único elemento. Ela poderia ser representada também por parêntese ou pelas barrinhas duplas. Neste caso, eu coloquei apenas como colchete e o elemento 3 só de exemplo, tá? E o tipo dela, qual é? Ela tem uma linha e ela tem uma coluna. Logo, é uma matriz do tipo 1 por 1. E outra coisa, todas as matrizes unitárias são do tipo 1 por 1. Agora vejamos a matriz linha. Olha este nome sugestivo também. Significa que ela vai ter uma única linha? Ela pode ter um monte de coluna, ou só uma coluna também no caso. Mas neste caso aqui, ela vai ter 3 colunas e uma linha. Lembre-se que a gente tem que olhar primeiro a linha e depois a coluna. Como ela tem uma única linha e nós temos 3 colunas, logo a matriz L é do tipo 1 por 3. Vejamos agora a matriz coluna, que também é um nome muito sugestivo, que eu chamei aqui de matriz M e eu coloquei aqui colchete na representação. A matriz 2, 2 e 8 aqui. Ela vai ter quantas linhas? 3. Quantas colunas? 1. Então ela é do tipo 3 por 1. Agora vem a matriz retângulo, representada pela letra R maiúscula. Aqui neste caso, nós temos 2 linhas por 4 colunas. Mais um detalhe muito importante. Como é que eu vou identificar uma matriz retângulo? Basta que eu saiba que o número de linhas é sempre diferente do número de colunas. Por exemplo, 4 por 5, 6 por 7, 4 por 8, 1 por 7, assim por diante. Desde que o número de linhas seja diferente do número de colunas, então eu vou falar que a matriz é retângulo. Neste exemplo dado aqui, nós temos que essa matriz é do tipo 2 linhas por 4 colunas, ou seja, 2 por 4. Agora vem uma matriz muito importante, a que mais vai ser trabalhada aqui neste curso. E neste curso veremos as matrizes quadradas, representada aqui neste caso como exemplo, como matriz Q, dada pelos elementos 1, 1, 1 da primeira linha, 2, 0, menos 1 da segunda linha e menos 2, 2 e menos 7 na terceira linha. Repare o seguinte, toda vez que o número de linhas é sempre igual ao número de colunas, no caso que é diferente da matriz retângulo, ela vai ser chamada de matriz quadrada. Ou seja, todas as matrizes que é do tipo 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante, serão chamadas de matriz quadrada. Nós também temos a diagonal principal representada aqui neste exemplo como 1, 0 e menos 7. É sempre na diagonal. E a outra parte que também nós estudamos na matriz quadrada é a diagonal secundária, representada pelos elementos 1, 0 e menos 2 na matriz Q. Um detalhe muito importante, quando formos citar a diagonal principal, quando a gente começa do primeiro elemento, é a diagonal que vai. Agora, quando eu me referir à diagonal secundária, é aquela diagonal que desce. Não sei se você vai lembrar dessa forma, tem outras formas também, mas neste caso é uma forma de lembrar.
Mas vejamos uma outra coisa importante. Agora essa matriz, ela tem 3 linhas por 3 colunas. Logo, ela é do tipo 3 por 3. Mas as matrizes quadradas podem ter nomes especiais. Quando eu me referir ao número de linhas e colunas que são iguais, eu posso chamar de ordem 3, quando é do tipo 3 por 3. Quando ela for do tipo 4 por 4, eu poderia chamá-la de ordem 4. Se tivesse uma matriz, por exemplo, de 10 linhas por 10 colunas, ela seria chamada uma matriz de ordem 10. Agora vem uma última matriz que a gente vai estudar aqui nas classificações, que é chamada de matriz identidade, representada normalmente pela letra I. Aqui, neste caso, nós vemos que tem uma matriz do tipo 4 por 4 e você tem que reparar o seguinte, sempre, eu disse, sempre a diagonal principal é número 1 e ela só vale para matrizes quadradas. Não existe, por exemplo, uma matriz de identidade para uma matriz do tipo retângulo. Toda vez que todos os elementos da diagonal principal é 1 e o restante dos elementos sempre iguais a 0, ela pode ser chamada de matriz de identidade. Agora, qual é o tipo dessa matriz? Essa é do tipo 4 por 4. Mas, como eu tinha dito anteriormente, quando for 4 por 4, eu também poderia chamá-la de ordem 4. Agora vejamos a última parte, que é de elementos de uma matriz. E os elementos de uma matriz a gente representa aqui o seguinte. Aqui eu tenho uma matriz genérica A do tipo 3 por 3. Aqui temos uma matriz A que eu costumo chamar de matriz genérica do tipo 3 por 3. Por que ela é do tipo 3 por 3 mesmo? Porque ela tem 3 linhas por 3 colunas. A gente não pode ler, por exemplo, a 11 e a 12 e a 13. A gente tem que ler o seguinte, A11, A12, A13, depois A21 e assim por diante. A gente não precisa ficar falando 21, 22, 23 assim por diante. Por quê? O primeiro índice do elemento eu tenho que lembrar que é linha. E o segundo elemento eu tenho que chamar de coluna. O elemento 1, 2, por exemplo, é o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. O elemento A22, o que significa A22? É o elemento que está na segunda linha e também, ao mesmo tempo, na segunda coluna. O que seria o elemento A31? É o elemento que está na terceira linha e primeira coluna. Parece complicado, mas relaxa que a gente vai entender certinho. Agora vem a matriz B. Essa matriz B tem a mesma forma. Os elementos de dentro da matriz eu coloco como letras minúsculas sempre. Muito importante essa informação. Se de fora eu estou chamando de B, os elementos internos genéricos, neste caso, a gente vai chamar de Bzinho, Bzinho 11, Bzinho 12 e assim por diante. E o C é a mesma ideia, a C11, C12, C21, C22. Bom, as informações que você já tem aqui. Eu tenho que o A é do tipo 3 por 3, o B é do tipo 2 por 5 e o C é do tipo 2 por 2. Aqui nós temos 3 representações. A matriz A é uma representação genérica do tipo 3 por 3. Professor, mas todas as matrizes do tipo 3 por 3 podem ser representadas dessa forma? Sim. Agora, a matriz B do tipo 2 por 5 que eu coloquei aqui, ela pode ser representada como todas as matrizes do tipo 2 por 5? Sim, também. Os elementos aqui estão corretamente alinhados. Cada índice corresponde exatamente ao lugar que ela se encontra dentro da matriz. Olha C também, ó, C11, C12, C21, C22, que eu já tinha dito que não é assim que se lê. Esses números representam o primeiro deles, a linha, e o segundo número representa a coluna. E a nossa última definição de hoje é traço, representado pelo TR de uma matriz quadrada, sempre quadrada, tá? Esse traço só é definido para matrizes quadradas. É a soma dos elementos da diagonal principal. Se você consegue identificar corretamente quem é os elementos da diagonal principal, não tem erro, é só somar. Agora vejamos um exemplo para a gente entender como é que funciona. Dada a matriz A igual a 10, 23, menos 1 e 0, identifique item A, o A11, B, A21, C, A12, D, A22 e o E eu quero que você calcule o traço. Primeiramente, vamos identificar o elemento da primeira linha e primeira coluna. Agora, para você entender de primeira,
tem um método bem interessante para você aprender. É só você riscar a primeira linha, que é o primeiro elemento do A11 aqui, e como ele está também na primeira coluna, eu vou riscar a primeira coluna. E o elemento que saiu cruzado é quem? É o 10. Logo, o meu A11 é igual a 10. Agora vamos fazer da mesma forma o A21. O A21 é o elemento que está na segunda linha e, ao mesmo tempo, na primeira coluna. Ou seja, eu vou riscar a linha 2 e também eu vou riscar o quê? A primeira coluna. O elemento que saiu cruzado aqui foi o menos 1. Então, o A21 é representado pelo menos 1. Agora vem o A12. É o elemento que está na primeira linha e, ao mesmo tempo, na segunda coluna. Logo, o elemento cruzado aqui foi 23. E, finalmente, temos o A22, que é o elemento que está na segunda linha e, ao mesmo tempo, também está na segunda coluna. Logo, o elemento cruzado aqui foi o 0. Agora, sobrou o traço. O que é o traço mesmo? Eu tenho que identificar primeiro, cadê a diagonal principal dessa matriz quadrada do tipo 2×2 ou ordem 2? É os elementos 10 e 0. É só somar agora, de acordo com a definição de traço. Então, temos que 10 mais 0 é igual a 10 e acabou. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like porque ajuda muito e até a próxima aula.